Boa noite, pessoal. Tudo bem? 2 minutos, 3 minutos aí de atraso. Estava acabando de arrumar o equipamento aqui. Hoje eu vou tentar acabar também umas 10h30 no ponto, porque eu passei o dia estudando para o mestrado. Estou com a bagunça aqui na mesa terrível, que amanhã eu tenho que entregar um trabalho, então hoje eu vou longe ainda na noite estudando, mas boa noite para os que estão chegando para nos assistir. Enquanto ninguém aparece aqui, vamos ver como é que tá. Esperando, tem 4 pessoas já. Muito boa noite. Deixa eu ver quem que tá aqui. Deixa eu só pôr no Facebook aqui aos poucos. Tudo bem com vocês? Me dê um ok aqui a respeito do som, para variar, né? Pra gente ver se tá tudo ok, pra gente checar. Boa noite Nalvinha, boa noite Fabinho, boa noite a Thaís de novo. Um abraço pro Sérgio, Thaís, o Sérgio tá assistindo. Tá bom o som, tudo correto? Pra gente começar a conversar. Boa noite, Lucas. Tomar uma água aqui. Como é que vocês estão vendo essa questão do coronavírus? Eu que vou fazer uma pergunta de início hoje. Como é que está aí Thaís de São Paulo, a Nalva de Itaguá? Como é que vocês estão vendo a situação aí? O que vocês têm para contar para a gente aí? Mariana, um abraço. E Giselda, o Noelzinho. Ô Noelzinho, Noel Japão, grande homem. Como é que está no Ipiranguinha, no Alto do Ipiranguinha aí? Vão passando as informações para a gente aí. As atualizações aqui de Ubatuba, para a gente começar, subiu um caso, foi para 37, graças a Deus, entendeu? A cidade está bem parada. Eu queria que... Ontem nós falamos no absurdo que tinha uma carreata aqui para o comércio abrir, mas eu já sentia que a cidade não ia encampar. Eu moro aqui no centro, todos conhecem, e a carreata disse que saía da feira, e eu queria saber se alguém tem alguma notícia dela, porque eu não consegui achar em relação a essa insanidade que convocaram aqui. Nem sei quem estava convocando, eu só recebi pelo WhatsApp um post, mas ao que tudo indica não aconteceu, porque aqui em casa, que é no centro da cidade, um caminho quase obrigatório, não houve barulho em momento algum de carro, nem de carro, muito menos de buzinas. Portanto, eu acho que essa é uma questão... eu queria só saber se alguém tem alguma notícia a respeito disso. E em relação ao Ubatuba, essa informação. Ontem eu li aqui um post do Dr. Fernando Bergel, que é o infectologista aqui de Ubatuba, um cara extremamente capacitado, em que ele, além de exaltar, de pedir para as pessoas ficarem em casa, dizendo que a situação era realmente muito grave, que ele estava muito preocupado e com medo, e ele citava que aqui estão sendo preparados os 2 CAPs que são lá na estufa, em frente ao fórum, os 2 CAPs novos que foram inaugurados agora, que foi da nossa gestão, mais o centro de convenções para fazer hospital para acolher os doentes. E eu fui checar essa informação e procede. Então, enquanto as autoridades fazem a sua parte de se precaver para isso, aqui em Ubatuba, pelo menos, me parece, pelo menos aqui no centro, que estão fazendo a sua parte. Conversei com uma pessoa do Ipiranguinha hoje, o Luiz, que é dentista lá no consultório, e ele disse que tem pouca gente na rua no Ipiranguinha, mas que na Rua da Cascata tem alguns comércios abrindo meia porta, de noite tem um pessoal ainda nos bares, o que acaba sendo um risco para que essas pessoas vão para casa, mas ele falou que também está bem parado. Ele foi ontem à noite ver como é que estava o movimento lá e falou que estava bem parado, falou que andou aqui pela cidade e estava muito parado de noite. E é verdade
e eu vejo aqui de Ubatuba e as pessoas que são de fora, que eu aguardo o relato aqui, mas que a gente mantenha isso. Eu vou falar mais um pouco assim, de coisas gerais, na hora que eu for ler aqui umas notícias do Brasil, mas aqui em Ubatuba a gente precisa manter. Queria que se o Elias entrasse aqui para ele relatar lá na Fortaleza, quem for das praias aí ver. Eu vi um post no Instagram do Murilo, amigo nosso do Perequiaçu, na praia, e ele coloca de maneira muito sugestiva que o ser humano, que a praia está proibida para os seres humanos, e aí ele coloca 5 cachorros juntos nadando na praia, e é bem sugestivo disso, né? Porque os cachorros devem estar assustados com a falta de gente na rua, né? Devem estar se sentindo meio perdidos os cachorros de rua. Mas então aqui para Ubatuba, 37 casos ainda, confirma a questão de que está se montando um lugar para acolhimento se a gente precisar. Precisamos manter o isolamento para não precisar usar todas as instalações. Estão sendo pedidos doações de colchões, etc. Eu vi num grupo que eu participo, em que tem vários empresários, e me parece que já conseguiram. Tem gente de pousada doando lençol, doando roupa de cama, doando roupa de banho, doando colchões, e isso é muito legal, essa parte solidária que ela vai emergir aí da cidade, né? Então aqui em Ubatuba a gente está com essa questão aí. Flávia, já entrou bastante gente aqui. Gabriela, falando dos resultados dos 37 casos, que está uma enrolação. Gabriela, eu acho que nós temos que nos focar nos suspeitos e fazer a nossa parte. O resultado dos exames é muito importante, mas como pelas notícias nós ainda não temos casos graves, tem gente que está em situação de muito mais gravidade. Ontem, na minha cidade natal, Andradina, que é no interior do estado, é uma cidade que, apesar de ser menor que Ubatuba em população, ela é um polo regional. Então o hospital, a Santa Casa de lá tem UTI, tem 10 UTIs e tal. A promotora teve que fazer um vídeo dizendo que ela estava acompanhando todo o processo. Ela relatou que ela morou no Japão, então que não dá para a gente se comparar com o Japão, porque o Japão já teve enfrentamento com epidemia de H1N1 e que os hábitos dos japoneses já são rotineiramente os hábitos de prevenção que tem que ter. E que o japonês lá, qualquer sinal de gripe já é um hábito do japonês, o gripado põe a máscara para não contaminar os outros. Isso já é uma conduta social no Japão. E ela estava falando lá de Andradina, pedindo para a população se acalmar, porque estava tendo a pressão para abrir o comércio, porque não tinha casos. As pessoas falando que os casos, como não testavam negativo nem positivo, podiam ser mentira e etc. E ela colocando de maneira muito sensata, pedindo para as pessoas ficarem em casa. Dizendo que era ordem, que tinha o decreto. E Andradina é uma cidade que está muito mais longe do que Ubatuba, de São Paulo. É uma cidade que não tem o impacto do turismo, e lá estão questionando essa questão, entendeu? A Carla está me colocando aqui que nada vai funcionar se não tiver suporte com os respiradores. Carla, o que está sendo montado, no meu entender, tá? É um lugar para ficarem os doentes que precisam de internação, precisam de cuidados, para deixar para a Santa Casa a questão dos respiradores. Eu estou sabendo que tem empresários de Ubatuba comprando respiradores para doar para a Santa Casa. Então a gente precisa aguardar. Essa estrutura que está sendo montada, ela, a priori, no meu entender, não é para atender os doentes graves, é para deixar a Santa Casa com os doentes graves, e se precisar ter um lugar para atender os doentes que precisam de cuidados, mas que não precisam necessariamente de um respirador e de uma UTI, entendeu? O Noelzinho está falando que no Alto do Ipiranguinha está com pouco movimento, mas que tem gente às vezes na rua, grupo de pessoas, crianças soltando pipa, mas que está relativamente tranquilo. Luiz Fernando, um abraço, meu velho, de novo, né? Bom te ver aqui.
Entendeu? Eu achei que você era atleticano ou cruzeirense, mas você é santista, pô, mineiro santista é terrível, né? Elias, boa noite. Põe pra gente aqui o comentário de como que tá a questão na Fortaleza, se diminuiu a pressão aí para as pessoas na praia, se vocês conseguiram bloquear isso. A Laide Camargo, um abraço. A Gabriela, eu já vi. O Flávia, um beijo, Flavinha. Bom, já respondi a Carla, né, Carla? Maria Hilda, falando aqui da gente que tá difícil ficar em casa. Não é fácil ficar em casa. Não tá uma coisa fácil para ninguém. Eu tenho me ocupado do jeito que eu posso. Como eu estou envolvido nessa questão do coronavírus, eu estou me apegando muito a isso, de ficar buscando informação para passar aqui para as pessoas e para conversar com vocês que estão aqui todos os dias, mas realmente não tá uma situação fácil, mas a gente tem que manter a moral alta para ficar em casa, tá? Eu que, assim, do meu ponto de vista, de quem foi prefeito, eu era presidente do Conselho Municipal de Saúde quando nós tivemos a epidemia da dengue em 2008. E eu me lembro de como é que era, e era um negócio que não tinha nem de longe a dimensão que tem hoje. E eu fico imaginando, e assim, eu estou achando muito legal a colaboração da população. Então nós temos que manter essa moral alta de ficar em casa. Então a gente já tem um compromisso de todos os dias. Eu tenho o compromisso de vir aqui, mas a gente já tem alguma coisa para fazer nesse meio de noite aí, depois que é às 9h30, para dar tempo das pessoas verem o jornal e etc. Eu estou preparando aqui, quase nunca consigo ver o jornal, portanto, se alguém tiver notícia do jornal que queira que fale aqui, passe aqui. Continuando aqui o cumprimento, nosso companheiro de todos os dias, não sei se é nosso ou se é nossa, né? Euspete Javite, ainda vou descobrir sua identidade. O Fabinho, que eu já falei. A Nalva diz que está melhor do que ontem, as ruas desertas, pouca circulação. E que ela percebe que nos mercados e frutaria os funcionários sem máscaras e sem luvas. Precisaria pelo menos a máscara e a luva, a mão inteira. Eu fui à padaria hoje e eles estavam sem máscara e sem luvas, mas guardando distância e higienizando o balcão. O funcionário, antes de me atender, passou álcool em gel na mão, depois de me atender passou também, eu reparei esse cuidado. E eu quero falar um pouco do comércio depois aqui, para variar nós vamos finalizar com as questões econômicas, mas eu acho que tá bom, viu, Nalva? O Fábio está falando que em Portugal tá tenso, mas que a mortalidade lá, graças a Deus, está baixa. É verdade, né, Fábio? Comparando com Espanha e Itália, Portugal está conseguindo segurar bem. O Saulo, que foi nosso secretário aqui de comunicação, que está lá e que está com o coronavírus, falou que ainda está com os sintomas, entendeu? Que lá ele fala essa questão, fala uma coisa muito, muito grave lá, que chegaram testes em Portugal, mas chegaram com defeito. Então, que o que eles esperavam, que era aumentar os testes, eles não estão conseguindo, né? Boa noite, Elza, tudo de bom para você? Deixa eu ver quem mais está aqui, só para acabar aqui. Henrique Costa Júnior, boa noite. O Fabrício Costa, um abraço. A Thaís já falei, mandei um abraço para o Sérgio. E vamos continuar lá, deixa eu ver as pessoas que estão aqui ainda. A Alessia, a Anne Bu, Maria Hilda, já falei, Maria Mary dos Santos, Maria do Carmo, Giselda Miraglio, Everaldo Alves da Silva, Iracema, o Fábio Cruz da Terraplanagem, a Maria Aires, o Léo Pinho, grande Léo, grande nome brasileiro aí da economia solidária, né, Léo? Graças a Deus, uma renda básica aí para todo mundo, mas a gente precisa avançar nisso, né? Vai ser uma coisa importante na época de crise, a questão da economia solidária. Léo Pinho está aqui, mandou uma curtida, vamos ver se ele entra depois fazendo algum comentário, mas o Léo Pinho é um dos maiores nomes do Brasil na questão de economia solidária, já esteve em Ubatuba aqui fazendo atividade conosco, é casado com uma moça de Ubatuba e é um orgulho estar aqui com ele, tá? Henrique Costa Júnior, Lucas Costa e depois eu vejo os outros que estão aqui, deixa eu ver quem mais está aqui, mais 7. Que não dá para eu ver aqui, mas a gente vai vendo aqui. Bom, falamos de Ubatuba. Quais as notícias que a gente tem aqui em relação ao mundo? Primeira das coisas, para a gente
falando do Atu, vamos falar do mundo, depois a gente volta para o Brasil. Mas olha o que é a não observância do que dizia a ciência no país que deve ter o maior número de prêmio Nobel do mundo, no país que tem o maior PIB do mundo, mas que não tem o SUS e que não tem e que o presidente de lá quis fazer gracinha, assim como o prefeito de Milão e na Itália, e assim como o nosso presidente está querendo fazer aqui, está teimando em fazer gracinha aqui, mas a ONU anuncia hoje que ela vai doar 250 mil máscaras de proteção para a cidade de Nova York. 250 mil máscaras a ONU está doando para o país mais rico do mundo, para o país que tem o maior PIB, o maior produto interno bruto mundial, os Estados Unidos. Porque hoje, nesse momento, os Estados Unidos que relaxaram na questão do isolamento, que priorizaram a economia, deixaram o aeroporto aberto, deixaram as coisas acontecerem, entendeu? Ela está precisando de ajuda da ONU. 250 mil máscaras que estavam nas lojas das Nações Unidas vão ser entregues aos profissionais da saúde que trabalham na cidade. Para a gente saber, a sede da ONU é em Nova York. Então, o pessoal que trabalha na sede da ONU está trabalhando sob uma tensão danada, entendeu? Ainda tem alguns dados dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, só Nova York, que é uma cidade, a grande Nova York, ela é de um tamanho parecido, se eu não me engano, menor em população do que a cidade de São Paulo. Só a cidade de Nova York tem 52 mil casos. Os Estados Unidos já passou de longe a China e já passou de longe a Itália, e hoje os Estados Unidos está com 111 mil casos contabilizados, já morreram lá 1.850 pessoas, e essa semana os Estados Unidos ultrapassou a China, está crescendo vertiginosamente. As autoridades de lá falam que lá ainda não está no pico, ainda está na fase de crescimento do número de casos. Então, Estados Unidos, de longe, o país mais rico do mundo, é o que tem o maior número de casos de contaminados do coronavírus. E tem uma questão em relação a isso, sobre a quantidade de casos que eles suspeitam lá e em vários outros lugares que foram subnotificados, ou seja, os especialistas agora estão começando a colocar que há uma subnotificação, entendeu? Dos casos em todos os lugares, de pessoas, eu vou falar isso no final aqui, quando a gente for falar do Brasil, mas que em todos os lugares está tendo subnotificação de pessoas que morreram por pneumonia, mas na verdade a pneumonia era do coronavírus, pessoas que morreram lá antes do começo da crise, que podia já ser de coronavírus, e mesmo agora, entendeu? De pessoas que, como ainda não tem o resultado, são enterradas e não são contabilizadas. Morrem, são enterradas, mas como não tem o resultado, não são contabilizadas, e depois também esses dados vão se perdendo. E tem uma denúncia a respeito do Brasil aqui, para a gente conversar a respeito disso. Ainda no site da ONU, o mundo atingiu hoje mais de 500 mil casos. Lembrando que para chegar a 100 mil casos, demorou quase um mês. Nesse momento nós estamos tendo 100 mil casos no mundo a cada 48 horas, mais ou menos. Entendeu? Deixa eu ver aqui o dado, só para a gente poder confirmar. Fala que a falta de equipamentos a maior ameaça, né? E pelo menos 20 mil mortes, e 100 mil dos 500 mil, só 100 mil se recuperaram da doença. Tem 400 e tantas mil ainda, 300 e tantas mil ainda se convalescendo, tá? E é isso em relação ao mundo, né? Agora vamos para o Brasil aqui, colocar aqui algumas questões para a gente poder ir dialogando. Já eu volto lá no Facebook para ver os comentários.
Mas o ministro da Saúde, que estava sendo criticado por estar se submetendo ao Bolsonaro, tem várias críticas dizendo que o Bolsonaro puxou o ministro para baixo, que segurou o ministro. Tem gente dizendo, dados de pesquisas, em que a aceitação do ministro em pesquisas de opinião estava em 55% na questão do coronavírus e o presidente em 35%, então que ele tratou de como ele não vai conseguir subir com a posição que ele está falando, ele estava obrigando o ministro a mudar o discurso e ajustar o discurso para o discurso do Bolsonaro. Hoje aqui já está no UOL, aí agora eu vou falar um pouco das notícias do Brasil com o UOL, entendeu? E o Mandetta, ministro, destoa do Bolsonaro hoje e defende o isolamento social no Brasil. Entendeu? Diz ele ainda que o teste rápido não será para todo mundo e que o plano do Ministério da Saúde prevê escolas fechadas em abril e o afastamento dos idosos. Ele disse aqui, o ministro, a respeito dessa questão, entendeu? Que hoje ele falou claramente no balanço lá no Ministério da Saúde, o ministro falou, lógico que acho que o Bolsonaro não estava do lado, ele falou da importância em parar, entendeu? Que se opõe à postura do governo federal, que quis fazer a campanha O Brasil Não Pode Parar, imitando a campanha de Milão, tá? Já saíram hoje nos sites, no Instagram, várias publicações dizendo que, como por conta do coronavírus estão suspensas as licitações, o governo federal foi obrigado pela justiça, olha que absurdo, a justiça determinou ao governo Bolsonaro, ao governo federal, que parasse de fazer a campanha O Brasil Não Pode Parar, estimulando as pessoas a saírem de casa e a voltar ao trabalho. A justiça. E mais do que isso, como agora se pode, pela epidemia, pelo estado de emergência, se comprar sem licitação, acusados de ser contratado uma agência de publicidade de gente ligada ao governo Bolsonaro por 4,8 milhões para fazer essa campanha de descredibilizar a questão do isolamento social. Portanto, ficar muito atento aí em relação a essa questão. Entendeu? Uma das coisas importantes para a gente manter o isolamento social, que o ministro falou hoje, o isolamento está aos poucos fazendo com que se desocupem vagas de UTI, esperando o aumento dos casos internados com necessidade de UTI. Porque com o isolamento, com a menor movimentação de pessoas, diminuiu o número de acidentes automobilísticos e diminuiu a pressão de acidentados por atropelamento de moto, por atropelamento, por batida de carro. Está diminuindo a pressão desses pacientes ocupando vagas de UTI, que são os politraumatizados. Olha que dado interessante que ele colocou, entendeu? Então, que o isolamento social está abrindo vagas de UTI por si só, entendeu? Por diminuir a internação devido a acidentes automobilísticos. A gente faz uma coisa, atira numa coisa e acerta em outra, né? O ministro também fala aqui alguma coisa para os nossos jovens que estão tendo um comportamento muito legal nesse isolamento, e eu tenho acompanhado que o Covid-19 também traz problema para os jovens. Portanto, de oficial hoje do ministro, o ministro voltou a ter o tom da gravidade do caso, destoando, desautorizando e mandando todo mundo ficar em casa fazendo o isolamento social, certo? E a questão dos planos aqui, entendeu? Está sendo descaracterizada a questão do Bolsonaro em relação àquele isolamento vertical de só pôr idoso isolado, tá? E aqui no Ministério da Saúde, os secretários municipais e estaduais de saúde, entendeu? Comentando a entrevista do ministro Mandetta hoje, diz que pela primeira vez o Ministério da Saúde defende claramente que se cancelem os eventos, que se fechem as escolas e que se faça o isolamento social, com fechamento de bares, etc. Portanto,
Acho que isso está, em relação a essa questão, tá bem colocado aqui, né? O São Paulo hoje bateu o recorde, infelizmente, do número de mortos. Nós tivemos hoje 16 mortes em 24 horas, o maior número desde o início da pandemia, e crescemos 500 casos de ontem para hoje. Ontem eram no Brasil eram 3.400 casos ontem, são 3.904 hoje. E nós pulamos de 92 mortes ontem, era o dado oficial, para 114 hoje, o total de mortos, né? O Rio de Janeiro já tem 13 mortos e 558 casos, e nas perspectivas dos entendidos, o Rio é um lugar de muito alerta. Ele começou o surto depois de São Paulo, mas tem um potencial muito grande. E para mim, para todo mundo aí que tem menos de 60, né? Quase 50% dos casos graves estão abaixo dos 60 anos de idade. Então, não é só velho, né? E o relato que a gente tem de quem está pegando o coronavírus, mesmo que não se transforme em caso grave, é que é uma coisa que incomoda pra caramba. Eu passei aqui o relato do Saulo, que é meu amigo lá de Portugal, que está lá há 9 dias com os sintomas e diz que é muito ruim. O Dr. Davi Wipp, que era o coordenador da questão do combate ao coronavírus no estado de São Paulo e que diagnosticou positivo para coronavírus, dá uma entrevista hoje aqui relatando que ele teve medo, entendeu? E que ele ainda está falando pausado porque ele está sentindo a falta de ar, relatando um desconforto, relatando que está doido para passar, para ele poder voltar, que tá ruim ele ficar em casa e vendo as coisas acontecerem, justo ele que estava no front, mas ele relata que teve medo. E então 50% dos casos menos de 60 anos, mesmo quem dos casos graves, mesmo quem não chega a ser um caso grave, os relatos é que é uma coisa que incomoda pra caramba. E o que eu já falei aqui, bem no começo, para poder argumentar a favor do isolamento social, é que é uma coisa que as pessoas não estão vendo ainda, porque não dá tempo nesse olho do furacão. Mas as sequelas que todo mundo que teve vai ficar no seu pulmão. Tá? Já tem estudos a respeito disso, dizendo que os pacientes que tiveram internação grave e que sobreviveram têm uma sequela que não se sabe ainda se definitiva ou temporária, mas uma sequela considerável, uma sequela importante na questão pulmonar, entendeu? E agora, um monte de gente famosa, aqueles empresários falando que era para não parar de trabalhar e tudo mais, mas hoje morreu uma pessoa famosa, que é um cara chamado Davi Azulay. Dr. Davi Wipp está com coronavírus. No Piauí, a primeira morte foi de um prefeito de uma cidade do interior, que foi num evento num estado vizinho, entendeu? Então, a prefeitura inteira está toda de quarentena, porque todo mundo convive com o prefeito, então todo o gabinete do prefeito está de quarentena. E eles estão rastreando. Foi a primeira morte no Piauí, foi de um prefeito. Aí a gente vê aqui que o Ives Granda Martins está internado com coronavírus, um jurista brasileiro, já idoso. Morreram 2 pessoas da Orquestra Sinfônica de São Paulo, uma maestrina e um maestro, os 2 com coronavírus. Então esse atingir pessoas famosas está mostrando um pouco de que pega todo mundo. Entendeu? Para a gente ter uma noção, o primeiro-ministro da Inglaterra, que foi o primeiro-ministro que junto com Trump e junto com Bolsonaro estava desdenhando dos cuidados, mesmo vendo a Itália do jeito que está, o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, está positivo para coronavírus, está despachando à distância em quarentena. Tá? Então por isso que a gente não pode nesse momento pensar de jeito nenhum em deixar o isolamento social da gente fazer, tá? A USP registra a primeira morte de um aluno, ou seja, um aluno novo, um estudante jovem, morreu, entendeu?
Uma das vítimas de 49 anos passou 6 dias pensando estar resfriado. E uma das vítimas do Covid era uma autoridade econômica, viajava muito e levava uma vida muito, muito saudável. Portanto, pega todo mundo, gente. Pega todo mundo e a gente precisa prestar atenção, tá? Os Estados Unidos registram a primeira morte de um bebê por causa do coronavírus. Passa de 2.000 o número de mortes em Nova York, nos Estados Unidos, 25% em Nova York. E olha que coisa triste. A Itália passou de 10.000 o número de mortes, ou seja, a Itália já está com o dobro de mortes da China, tá? Um excelente exemplo aqui de combate ao coronavírus, para poder dar a coisa, vou comentar no passando aqui, mas o presidente e os ministros do Uruguai, por conta própria, reduziram seus salários nessa época de epidemia, certo? Vamos voltar lá para o Facebook, porque tudo isso é para a gente reafirmar que esses loucos que estão falando em caravana aí, em carreata para poder voltar a trabalhar, entendeu? Tão doidos. A Sandra coloca aqui, Sandra, um abraço, falando que na estufa tem carrinho de lanche, churrasquinho e bar funcionando pelo novo decreto do prefeito Sato aqui, eles infelizmente podem abrir, mas só para servir. Bar eu não sei se pode, viu, Sandra? Talvez precise de denúncia, tá? Veranista tossindo, espirrando e passeando na praia. Brincadeira, né, Omar? Eu acho que precisa começar a abordar essas pessoas. Nós não podemos ser mal educados, mas a gente precisa começar a abordar essas pessoas que estão vindo para cá de maneira irresponsável para a gente fazer. Braulio, uma boa noite aí, um abraço para ti, cara. Obrigado por você estar aqui de novo, entendeu? Deixa eu ver quem mais está aqui. A Thaís comenta aqui. É verdade, o Dr. Davi Wipp fala isso, viu? A Thaís comenta aqui que a falta de olfato e de paladar pode ser indício de infecção do coronavírus. Ele relata que ele está sentindo a falta de olfato e de paladar, viu, Thaís? E é sintoma realmente, tá? Joanis Jorge, um abraço para você aí, obrigado por estar aqui. Acho que é a primeira vez que você está aqui presente, né? Nesses dias aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. A Sandra. Vou avisar da estufa do Ranário, viu, Sandra? A guarda está com muita demanda de denúncias disso, viu? Mas vamos nós avisar para as pessoas, né? Mara Domingos, um abraço, Mara. O pior está por vir, e é verdade, infelizmente. Grande amigo Wellington de Belo Horizonte, meu companheiro de vigília Lula Livre, um grande abraço. Sandra Feliciano, a Ana Sampaio de novo aqui, a Iracema de Lima, um grande abraço. Maria Luzia Barbaroto, Luzia de Andradina, um abraço, Luzia, um beijo para você, amiga nossa de casa lá de Andradina, de infância. Acho que enfermeira, né, Luísa? Ô Luzia, espero que esteja tudo bem aí, manda uma notícia aí depois de como que você está. O Fábio da Terraplanagem tá aqui falando que tá muito legal o bate-papo. Vem sempre, Fábio. Os mercados estão vendendo. O álcool 96 é mais forte, viu, Omar? O Omar comenta aqui que o álcool 96 está sendo vendido, que os médicos recomendam o álcool 70. O álcool 96 eu acho que não pode passar na pele, viu? Ele é inflamável e, se eu não me engano, ele pode ser usado para limpeza, mas ele não deve ser passado na pele, ele pode dar irritação, tá? Ô Mariana, deixa eu dar uma olhada aqui. Mariana está perguntando aqui quantos casos tem no Sumidouro. Espera aí que eu te vejo já. Suspeitos, tá, Mariana? Deixa eu dar uma olhada aqui nessa questão dos casos. São 37 aqui em Ubatuba. Paraná, distribuição etária. Sumidouro, um caso suspeito, tá, Mariana? Um caso suspeito no Sumidouro. E Sertão da Quina, tudo tranquilo. Um abraço, Joanis. Manda um abraço pessoal aí de Sertão da Quina. Faz muito tempo que eu não vou aí. Fui por muito tempo. Alessandra Casimiro, tá em Porto Rico. Olha, tudo bem?
há mais de 15 dias em quarentena desde que foi notificado a segunda morte. Tá perfeito. Boa noite, Rafael, Elaine, Martiniano. Ô, Martiniano, tudo bem? Tá de folga hoje, meu velho? Acho que eu já cumprimentei todo mundo que tá aqui, do que já vieram. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tá bastante gente hoje, hein? Edgar Ornelas, eu não tinha cumprimentado. Júlio Carfáquio, Anibu já, Giselda, o Eric, o Denis Roberto, o Everaldo, todos muito bem-vindos. O Everaldo aí, um abraço, Everaldo, Jaqueline de Oliveira, e os outros não aparecem aqui. Mas, voltando ao que a gente estava conversando aqui desse boletim do UOL, então, cada dia reforça mais, gente. Primeiro, nós estamos em ascensão ainda, o que foi falado esses dias para trás, nós estamos no topo, no pé da montanha ainda dos casos, a gente precisa achatar essa curva, ou seja, continuar mais tempo com poucos casos, mas no Brasil já cresce, em São Paulo já está crescendo acima da média e a gente precisa prestar atenção em relação a isso. E eu quero trazer duas questões aqui para passar para vocês, que são duas questões muito, muito interessantes, que é para a gente reforçar isso, e quem de vocês quiser pode ler. O primeiro delas, eu já falei aqui que eu pego muita coisa do Tijolaço, do UOL, do site da ONU, que é o ONU News em português, e do boletim da prefeitura, que é para dar um panorama mundial, e são sites oficiais. E eu recebo e vejo muito, às vezes eu vejo as lives deles no Instagram, eles fazem umas lives bem legais, o site do The Intercept Brasil, tá? TIB, né? TIB, The Intercept Brasil. Hoje tem um artigo de um cara que eu gosto muito, eu posso falar que ele é moleque perto da minha idade, mas o cara é muito bom, ele chama Leandro Demore, é ele quem faz as lives no Instagram do Intercept Brasil, e é um cara muito bom para debater. O Intercept, eu acho que o jornalismo que eles fazem, que é de investigação, é muito melhor, e ele fala aqui de uma investigação que eles estão colocando aqui, e o artigo que ele publica hoje é que todos viveremos a Batalha de Milão. E ele vem colocando aqui nesse artigo dele, entendeu? Ele começa assim, no dia 27 de fevereiro, hoje nós estamos no dia 28 de março. No dia 27 de fevereiro, ele fala assim, que parece que foi no século passado, quando a Itália ainda tinha poucos casos confirmados, o prefeito de Milão divulgou um vídeo da campanha Milano non si ferma, Milão não para, tá? Ele colocou isso em inglês, principalmente para atingir os turistas que àquela altura já estavam começando a cancelar férias por conta da epidemia. 2 dias antes ele tinha gravado um vídeo garantindo a data de estreia de uma das maiores feiras do mundo, que é um evento tradicional na cidade no dia 16 de junho. O Twitter de um empresário filiado ao Partido Democrático é um diário da crise. No dia 4 de março ele tuitou que, é claro que o Covid, 4 de março, 25 dias atrás, o Covid transformará, nesse momento, o Milão já tinha 1.800 casos e 73 mortes, e ele ainda tuitou: o Covid transformará alguns comportamentos na nossa sociedade, mas viver trancado não é a solução. Vamos encontrar uma via intermediária para conter a difusão do vírus e andar para frente. No dia 4 de março, Milão tinha 1.820 casos, o Brasil já está com mais de 2.900 casos, né? 3.900 casos, esqueci o número aqui agora, mas é mais do que isso. E Milão tinha 73 mortes, o Brasil já está com 140. Em 20 passou de 73 mortes para mais de 4.000 mortes. Em 25 dias. Tá? E ele pergunta, no dia 5 de março, um dia depois, ele grava um vídeo, tá aqui, entendeu? Que já tinha de 74 passado para 98, ele grava um vídeo culpando a imprensa por reportar a situação de modo exagerado e chama os turistas para voltar para a região. Um dia seguinte, eles já com mortos, para a gente ter uma noção, entendeu? De como que eles tiveram que ir agora no dia 22 de março pedir desculpas, falando que eles estavam equivocados, que não tinham conhecimento, entendeu? Que eles olharam a China e não viram como sendo o futuro da Itália. Aí ele vem colocando para o Brasil aqui,
nessa questão que ele está investigando, que até na semana passada o Brasil tinha feito 46 mil testes, tá? E que essa estatística com resultados dos testes sumiu, que ela está sendo escondida pelo governo federal, tá? Que ele perguntou para muita gente, que ninguém sabe de nada, entendeu? Que ele está recebendo relato de pessoas que chegam nos hospitais com sintomas do Covid-19, simplesmente são mandadas embora sem nenhum exame, entendeu? E para ter uma ideia, na Itália, só ontem foram feitos 36 mil testes. No Brasil tinham sido feitos 46 mil testes até a semana passada e não tinha o resultado desses 46 mil testes, e isso está sendo escondido e sumiu das estatísticas. Portanto, e o que ele diz lá é que na Itália, de cada 5 testes feitos, 1 é positivo. Essa é a média lá, entendeu? Então, que ele está achando que com a explosão de internação por problema respiratório grave, tá? Que a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz já colocou que houveram 2.000 e tantas mortes ou internações por problemas respiratórios no Brasil em fevereiro, antes da epidemia, então que já podiam ser casos de coronavírus. Há uma suspeita de que 9 entre cada 10 casos não são detectados. E diante de uma estimativa do presidente do Einstein, Hospital Einstein, de que existem 15 casos não rastreados para cada paciente que é confirmado, entendeu? Uma coisa é certa, ele coloca, que nós não temos a menor ideia, nesse momento, do tamanho que é a nossa epidemia. Eu achei muito sério esse artigo, porque eu confio que eles fazem um jornalismo muito investigativo. E uma repórter, e está aqui a reportagem, noticiou que teve um dia dessa semana em que foram enterradas num cemitério em São Paulo 19 pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado por coronavírus. E que nesse mesmo dia o Ministério anunciou que tinham 12 mortes no país inteiro. Então é uma repórter que foi pesquisar, foi investigar, e que num cemitério só de São Paulo tinham tido 19 enterros de pessoas suspeitas ou confirmadas de coronavírus. E que nesse mesmo dia o boletim do Ministério da Saúde falava em 12 mortes no país inteiro, entendeu? E que essa discrepância de dados, ele está falando aqui, que vem da subnotificação. Portanto, ele pergunta se a gente entendeu, né? E ele está dizendo aqui que é uma construção muito clara de uma farsa mortal na frente de todo mundo, tá? Esse apagão de dados, ele fala que pode ser incompetência, pode ser falta de kits para testes, pode ser uma fraude histórica para acusar os cientistas de disseminação do pânico, ou tudo isso junto. E ele coloca aqui, nós ainda não sabemos, mas vamos descobrir, entendeu? Então ele quer dizer que eles estão investigando isso a respeito das notificações. Acho que é uma coisa muito, muito, muito importante. Eu queria colocar isso, quem tiver está disponível, The Intercept Brasil, e eu recomendo que vocês que têm Instagram adicionem The Intercept Brasil, porque tem umas lives muito legais durante o dia, que são bem legais. Para quem quer se divertir, vou colocando aqui a Manuela Dávila, deputada, que foi candidata a vice-presidenta. Ela tem um perfil no Instagram que ela faz várias lives por dia de Porto Alegre, com gente que está isolada, também é um negócio bem legal, né? O Fernando Haddad tem publicado coisas muito, muito, muito bacanas. Quem está muito legal na internet, o deputado Alexandre Padilha, soltando só informação séria, fez uma live agora à tarde sobre a higiene que a gente tem que ter em casa, muito interessante, de usar bastante cândida, né? Usar água sanitária para fazer a higiene de balcão, de pia, roupa branca, lavar com cândida e tudo mais. Foi bem legal. O deputado Paulo Teixeira, o deputado Alencar Santana, esses são os que eu tenho acompanhado e que têm sido bem legais em atualização e em publicar coisas sérias, tá? E o outro que eu recomendo para vocês aqui, porque é um blog de opinião muito clara, tá? Que é o blog do Tijolaço, o blog do Fernando Brito,
que é também participa ao vivo na TVT, que é a TV dos Trabalhadores, tá? E o Fernando, ele faz sempre uma síntese de todos os jornais e emite a opinião. Portanto, eu vou pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia para ver, porque tudo sobre o que ele opina é alguma coisa de muita relevância, né? Já opinou sobre as questões do Bolsonaro e tal. E ele fez porque hoje era o dia que estavam marcadas várias carreatas e tudo mais, e ele faz hoje um post, tá? Fez hoje, que o título é Desobedeçam Bolsonaro e Defendam a Vida. E ele coloca aqui, faz um histórico aqui, de que todas as autoridades já entraram em modo de desobediência ao governo federal, ou pelo menos ao Bolsonaro, e que essa é a esperança que nos resta, tá? Que as medidas do governo federal estão caindo, não estão sequer sendo levadas em consideração na Justiça, no Supremo e no Congresso, porque elas são ilegais, inúteis ou estúpidas, e que infelizmente alguns comandantes aí, que ele fala que se fala as Forças Armadas, estão gaguejando nessa guerra, eles que são preparados para a guerra, e que as Forças Armadas deviam estar nesse momento organizando a logística para o abastecimento das cidades, chamando os cidadãos para disciplina na questão do isolamento, que elas estão omissas nessa questão, que elas têm estrutura, têm capilaridade no país todo para organizar a distribuição de alimento, que não falte comida, deviam estar ajudando a embalar a cesta básica junto com as defesas civil para poder entregar para as famílias carentes que o Ministério e a Secretaria de Desenvolvimento Social têm, e que as Forças Armadas estão dando um triste exemplo de que vão ficar como na Itália, em que as Forças Armadas só estão sendo usadas para recolher os corpos, tá? E ele faz um elogio que eu também faço, que é que quem está segurando a peteca são os governos estaduais e os municipais, tá? Exceto por alguns que, de olho no apoio bolsonarista, estão entregando o povo em benefício das suas ambições. Eu também tenho essa opinião. Prefeito e governador que ceder essa questão do isolamento social agora para ir junto com essa pessoa que está comandando o Brasil hoje, é porque está pondo a sua ambição política na frente e fazendo um cálculo eleitoral. Não há motivo nenhum para prefeito algum obedecer o que está falando o presidente da República. A gente tem que ser, inclusive, mais duro do que está sendo o Ministério da Saúde, entendeu? E a gente tem que... E ele fala aqui que os prefeitos e os governadores não podem ter prurido, não pode ter medo de enfrentar quando os insanos começarem a ir para as ruas. E o que ele coloca é que depende de cada um de nós. Que como não tem comando no país, então é essa questão dos prefeitos, e que mais do que nunca a vida de cada um está dependendo pra caramba de si mesmo. Ou seja, fique em casa e fique em casa, entendeu? E ele coloca isso, exatamente isso, que a batalha decisiva, infelizmente, cabe a cada um de nós. Porque se ele fala que dizer o contrário é mentir, entendeu? Então, ele finaliza aqui falando que siga na sua trincheira, barrique-se no seu isolamento, proteja-se na sua solidão forçada. Acho que é muito interessante essa colocação dele. Então, gente, para a gente fechar essa parte aqui, cada dia mais a necessidade da gente permanecer em isolamento. Parece que cada dia que passa a gente tem saudade do tempo que a gente estava fora, se encontrando e tudo mais, mas eu que estou lendo aqui, sempre trago o meu testemunho de alguém que foi prefeito, alguém que já enfrentou uma epidemia que foi a da dengue como presidente do Conselho de Saúde. É importantíssimo a gente ter informações confiáveis e a gente tecnicamente fazer o que mandam fazer os serviços de saúde, o serviço de segurança e quem está no comando disso. Não é hora da gente questionar isso, tá? Oi, Cida, Aparecida Ribeiro, tudo bem? O Omar aqui está falando que tomar cuidado com cloro. Lógico, tem que tomar cuidado, viu, Omar? Inclusive a cândida tem que ser diluída para ser usada, tá? O Simão
Weiberg aqui, Simon, né? Um abraço, Simon. Ele já pôs aqui na página do Facebook que vocês estão assistindo o link do Intercept que eu li agora umas partes para vocês aqui para a gente ler, entendeu? A Camila fica preocupada. Camila, ontem a gente comentou um pouco, você entrou aqui e eu continuo preocupadíssimo. Entendeu? Eu continuo preocupadíssimo com esse silêncio de números, eu continuo preocupadíssimo com as estatísticas, eu estou confiando no que você está dizendo, por isso que eu tenho pedido a opinião de quem tá fora para nos colocar. Aqui em Ubatuba a gente está fazendo a nossa parte, a grande maioria das pessoas está fazendo a parte, então eu acho que é por aí, mas eu estou muito preocupado, não só com essas notícias de subnotificação, eu estou vendo isso, olhando, conversando com gente, eu vou as pessoas com quem eu falei aqui, amanhã com certeza eu vou tentar falar com o Padilha ou com alguém do gabinete dele, vou tentar falar com Paulo Teixeira e com o Alencar para saber essa questão, se eles estão atentos nessa questão de estar tendo subnotificação, porque aí passa a ser uma coisa criminosa, né? Uma coisa é você não ter condições, outra coisa é se você tem feito e não está divulgando resultados, tá? Mas aqui para nós de Ubatuba, eu acho que a gente tem que continuar confiando, tá? Cris, um abraço para Cris Santos, meu irmão, um beijo grande, velho. Amanhã eu vou fazer uma ligação de vídeo para ti, pra gente conversar, tá? Puto, saudade do caramba. Carlos Albado, Carlão, um abraço, jogador de vôlei. Aqui em Ubatuba, de modo geral, a gente está tranquilo e está todo mundo em casa, mas a tua estufa 2 lá está tendo denúncia aqui de que o povo está no bar. Liga pro povo da tua casa lá e fala que é para eles permanecerem no bar, tá? A Elaine, que mora em Santo André, que foi criada aí, está impressionada com a demora nos exames. O Elaine, infelizmente, era melhor que já tivessem mais os resultados, mas nesse momento, pelo que eu estou apurando, está sobrecarregado e os testes não são rápidos. Do que eu entendi até agora, precisam chegar os testes rápidos, não esse teste que demora 9 dias, entendeu? Esse teste teria que ser tipo a segunda testagem. Então, é um caso, eu não sei aí em Santo André como é que está. Uma das pessoas para quem eu vou ligar hoje à noite é o Pedro Seno, que foi nosso secretário aqui em Ubatuba de TI e que mora em Guarulhos e está secretário de planejamento em Santo André. E eu vou perguntar para ele, assuntar para ele como que está a questão em Santo André, tá? E aí, gente, caminhando para o final, que nós estamos 22h25, a gente vai falando aqui e vai indo, né? Eu quero falar um pouco para esclarecer as pessoas das medidas econômicas. Nós falamos ontem ou antes de ontem, foi ontem, né? Que foi aprovada, ontem ou anteontem, que foi aprovada a lei do auxílio, né? A renda básica de emergência, que ela foi colocada numa negociação, era um projeto dos partidos de esquerda, do PT, dos partidos de esquerda, e foi feita uma negociação com o governo e foi inserida com todas as medidas, o que eu achei ótimo. Política é para isso, política é para se negociar. Os assuntos graves têm que ser negociados, portanto, mérito de todo mundo, mas deixando claro de quem foi a iniciativa, mas é essa questão. Foi aprovada a renda básica de R$600 para os trabalhadores, para os autônomos, tal, e de R$1.200 para as famílias que tenham pelo menos 2 adultos ou a mulher sozinha. Ela não se soma ao Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família vai passar a receber R$1.200 se for família, R$600 se for individual, pega autônomos e tudo mais. O que eu tenho a falar a respeito disso? Lembrado que a gente falou para esclarecer as pessoas, inclusive no WhatsApp, tá? Essa lei foi aprovada na Câmara, negociada com o governo, já foi anunciada pelo Paulo Guedes que vai pagar, então, portanto, é uma coisa que eu acho que vai ser certa, mas tem alguns passos ainda. Vai ser votada semana que vem no Senado, para daí depois ela ir para empenho, ou seja, para reservar o dinheiro para poder começar a pagar. E aí tem o outro passo, que são os cadastros, que é como vai ser a agilização disso aí. Está saindo alguma coisa a esse respeito. Portanto, ela está aprovada na Câmara e o governo já anunciou. Portanto, deve passar no Senado e deve ser promulgada. E o governo já falou que vai ter o dinheiro para ela. O que eu quero falar a respeito disso? Eu recebi hoje aqui, de mais de uma pessoa, comunicado de WhatsApp dando um link para as pessoas entrarem para se cadastrar.
Gente, isso tem toda a pinta de ser ou hacker querendo invadir celular ou hacker querendo pegar dado bancário, pegar dado das pessoas. Nós já tínhamos comentado isso aqui, que as pessoas iam usar para isso. Por isso que eu falo para vocês que eu não entro em nada que não seja um site oficial que eu conheço, tá? Eu recebi acho que umas 5 pessoas diferentes, em grupos, etc, falando, olha, e que tinha só até amanhã para se cadastrar, tá? Isso é hacker e é para fazer, ou para pegar dado bancário, para invadir conta de banco e etc, ou para pegar os dados para usar, ou então para entrar no celular e hackear o celular para tentar pegar senha, essas coisas. Portanto, passem para as pessoas de quem vocês receberem alguma coisa no celular, passem para as pessoas de que não é momento de cadastro. Ninguém precisa se preocupar. Esclareçam essa questão de que vai ser de 600 a 1.200, de que família, para quem ganha de menos de 3 salários mínimos, até 3 salários mínimos, mas que pega o pessoal todo do Bolsa Família, e que a nossa disputa agora é para que comece a pagar o quanto antes para sossegar esse pessoal que está em casa e que está preocupado. Então, essa é um esclarecimento para a gente repassar. Eu acho importante, principalmente dentro dessa questão das fake news aí que vem, e que elas vêm não só, isso aí não só é uma fake news, como é uma fake news criminosa no sentido de estar querendo sequestrar alguma coisa nossa, tá? Essa é uma questão que eu quero colocar. A segunda, no pacote anunciado ontem, e que tem implicação no nosso município, em todas as cidades, uma das ajudas que já foi colocada é a linha de crédito e o auxílio para pagar salário de funcionários de micro e médias empresas, ou seja, de empresas, pessoas jurídicas que faturam entre 360 mil e 10 milhões ao ano, tá? Isso primeiro, o dinheiro é para pagar salário para as pessoas ficarem em casa sem precisar ser demitidas. Esse dinheiro não vai para a empresa, vai direto para a conta dos funcionários. Ponto. Tá? O que é ótimo. Mais tranquilidade para funcionários de restaurantes, de oficinas mecânicas, de grandes lojas, ou seja, de hotéis que faturam com certeza aqui em Ubatuba. Muitos hotéis, muitas pousadas, muitos restaurantes, muitos quiosques faturam mais de 360 mil por ano. Portanto, eles vão ter essa ajuda para pagar, para manter os seus funcionários em casa sem fazer a demissão, e vai funcionar de maneira que o governo vai repassar na conta dos funcionários 50%, o empresário vai repassar 25%, tá? E o empregado vai ficar com 25% a menos, mas ele também está em casa. Portanto, o empregado nem entra em férias, ou seja, pode gozar as férias depois, nem é afastado sem remuneração. Isso já tá colocado. Então, deve começar a ser uma coisa rápida. Eu conversei com uma pessoa que não é de Ubatuba, mas que tem um restaurante grande, de 200 funcionários, e que ia ter que ia conseguir manter no máximo 50, e com essa medida, essa pessoa me disse que graças a Deus não vai precisar demitir nenhum. Tá? Eu fui na padaria hoje à noite e o menino colocou para mim que já tinham dispensado 6 funcionários que foram, ele colocou como se tivessem sido mandados embora, mas que o dono falou que assim que voltasse ao normal eles seriam recontratados, mas que não aguentava segurar. É uma padaria que com certeza se enquadra nisso de faturar mais de 360 mil por ano, portanto ela tem toda a possibilidade de chamar esses funcionários de volta e deixá-los tranquilos em casa recebendo essa ajuda. Portanto, são 2 medidas que pegaram as micro e médias empresas de 360 mil a 10 milhões e o andar de baixo de quem ganha até 3 salários mínimos. A gente precisa que isso seja agilizado, mas já é uma situação em que para a economia de uma cidade como Ubatuba já é uma garantia, primeiro, de que as pessoas vão ter o que comer e, portanto, todo mundo que vai poder ficar aberto, que são as lojas onde vende alimentação, produtos de limpeza, produtos básicos, vão continuar tendo faturamento. Essas pessoas vão conseguir pagar algumas contas e vão estar prontas para voltar e para girar a economia. Então, medidas extremamente acertadas.
faltam algumas coisas a serem feitas, tá? Eu estou preparando aqui uma série de coisas, mas como elas vão saindo eu já vou colocando. Falta pegar o pessoal que está nesse intervalo de R$3.000 a 360 mil. Isso pega todos os profissionais liberais, isso pega todos os microempresários e os MEIs, entendeu? Os vendedores ambulantes, que são da praia, os profissionais liberais, conforme eu já falei, dono de oficina, pega cabeleireiro, pega prestador de serviço. Então, essas pessoas, esse segmento é o próximo que precisa ser contemplado, tá? Entre outras coisas, todos nós precisamos ser contemplados no tempo todo que está detectado. Na minha opinião, eu já fiz isso, já falei aqui, portanto não é um conselho, mas é o relato do que eu fiz. Enquanto não passar a epidemia do coronavírus, não vou pagar água, luz, IPTU, nada disso. Eu acho que uma das ajudas para esse segmento é postergar esse pagamento, tá? Esse meu amigo que eu falei que tem restaurante, 200 pessoas, o shopping center, que é onde ele tem um restaurante, que custa R$100 mil por mês o aluguel, já falou que enquanto o restaurante precisar ficar fechado, não precisa pagar o aluguel, e depois que voltar a funcionar, os aluguéis que ficarem atrasados vão começar a ser parcelados só depois de um ano, vai dar 12 meses de carência. Por isso que a gente precisa pressionar, porque se a gente não paga, é sinal que a categoria inteira não consegue pagar. Por isso esse setor de R$3.000 até 360 mil, todo mundo que está nessa faixa, ou seja, que não vai conseguir receber nem esses 600 ou 1.200 reais que foi anunciado como renda básica de emergência, nem essa ajuda que é de 360 mil para cima, esse setor precisa ser contemplado. Primeiro com essa questão de contas, para se despreocupar com as contas, tá? E com impostos. Segundo, vai precisar de uma ajuda para poder suportar mesmo, para poder comer, para poder fazer as coisas e para poder pagar os seus funcionários também. Para a gente poder deixar os funcionários, os ajudantes de mecânico, as manicures que são dos salões, as secretárias dos dentistas, os próprios profissionais liberais, com uma tranquilidade de que não vão passar fome, de que vão poder ter um recurso. Isso pode vir com uma linha de crédito no banco a juros zero, isso pode vir com o prefeito realmente tomando essa decisão de que vai jogar depois para lá. Por exemplo, aqui em Ubatuba, tem uma boa notícia hoje de que a prefeitura ganhou em liminar uma questão de uma maior participação nos royalties. Então que ela vai passar de 300 mil por mês a receber 1 milhão ano de royalties. Se isso se confirmar e for uma coisa para logo, o prefeito Sato, que não contava com isso, pode falar que esse dinheiro vai servir para segurar essa questão de que os impostos municipais, não de quem já deve, os impostos municipais, as parcelas de ISS, de alvará, de IPTU, de março, abril, maio, ou seja, o tempo que ficar parado, essas parcelas não precisam ser pagas agora. Podem ser pagas mais para frente, entendeu? Negociando, tipo isso que eu falei. Então, acho que essa é uma das medidas que a gente tem que esperar agora e lutar por elas, entendeu? Para que isso se estabeleça logo, tá? E para a gente finalizar falando de economia, para a gente refletir, tá faltando os bancos, falarem o que eles vão fazer. Está faltando as grandes empresas falando o que elas vão fazer. Está faltando os milionários fazer o que eles vão fazer. Hoje, está lá uma notícia, boa notícia, a Xuxa doou 1 milhão. Perfeito, dinheiro dela. É nisso que a gente espera. Agora a gente precisa começar a cobrar os grandes milionários aí que aparecem no Brasil, o quanto que eles estão doando. Os grandes milionários, as grandes fortunas, e isso pega jogador de futebol, os muito bem-sucedidos, o Neymar da vida, o Ronaldinho da vida, que estão no Jet Set, entendeu? Tem até uma brincadeirinha de que enquanto a Xuxa doa 1 milhão, o Neymar doa palmas, e eu acho que é preciso, eu estou falando aqui porque o Neymar precisa doar uma grana aí, meu velho.
entendeu? O Ronaldinho, os grandes sertanejos, os grandes artistas precisam começar a participar dessa questão. Eu falei ontem que apareceu aqui que a MRV estava doando lá em Belo Horizonte, e a gente precisa começar a cobrar desse pessoal, que tem muito, que paga pouco imposto e que precisa doar. Então, as pessoas físicas, mas nós precisamos ver os grandes empresários, as grandes empresas e bancos, gente. Nós precisamos nos conscientizar que os bancos têm lucros milionários com o nosso dinheiro, com o dinheiro seu, com o dinheiro meu, que é o dinheiro que fica na conta corrente parada e ele empresta para outra pessoa cobrando um juro astronômico. Agora está na hora de ter lucro zero esse ano, de pegar 100 bi que tiveram de lucro e pôr na economia, financiando esses profissionais que eu estou falando, financiando a economia e doando. Entendeu? Eu estou vendo propaganda de banco na TV só fazendo gracinha. Entendeu? Um absurdo as grandes montadoras fazendo lançamento de carro novo na TV. Entendeu? São essas coisas que a gente precisa ver o que não está dito. Quem está assistindo TV, presta atenção nas propagandas e vê quem que está fazendo propaganda de que está doando coisas para o coronavírus. Qual a empresa que está falando que está doando e não está demitindo? É isso que a gente precisa fazer para poder cobrar dessas empresas e não consumir de quem está fazendo. Eu sou cliente da Pernambucanas aqui, eu estou atrás para ver se a Pernambucanas vai demitir enquanto está fechada. Porque se demitir eu vou escrever uma carta e eu não vou mais comprar na Pernambucanas. Entendeu? Porque tira um horror de dinheiro da cidade todo mês. Certo? Então essa questão econômica é que diz respeito a cada um de nós e que a gente precisa se esclarecer. Entendeu? Quem está vendo TV, quem está recebendo mensagem no WhatsApp, presta atenção de quem está falando que vai doar. E digo mais, hein? Tem notícia hoje aqui de denúncia, para vocês verem como é que funciona a cabeça de alguns maus empresários. Tá? Tem notícia aqui dizendo que as empresas que estão doando para combater o coronavírus já estão com gestão no governo para que o que elas estão doando seja batido de imposto. Ou seja, então elas não estão doando. Quem está doando somos nós, porque o imposto é dinheiro da população, não é dinheiro delas, e muito menos do governo. Percebe o que a gente tem que prestar atenção? Para a gente parar de ser feito de bobo. Essa epidemia, ela vai colocar muito pingo em i. E nós precisamos prestar atenção nisso para poder esclarecer mais e mais gente. Mais e mais gente. Tá? O que cada banco está fazendo com o seu correntista? Quem aqui é correntista, eu estou aguardando o que o Itaú vai me oferecer. Estou aguardando. Entendeu? O que ele vai me oferecer. Cada um peça isso do seu banco. Escuta, o que você vai pôr a juro zero para mim? Porque eu sou cliente do Itaú desde que eu fui estudar fora com 17 para 18 anos de idade. Foi o único banco que eu fui cliente. Entendeu? Vou falar para o Itaú, falar, escuta, eu quero saber agora o que você vai pôr a meu favor aqui. Porque é isso que nós vamos fazer. Essa conta não pode ser paga por nós aqui, pela economia do município e etc. É o governo, mas também é hora de fazer isso. Tá? Então, para a gente poder raciocinar, para a gente poder ir se esclarecendo mais gente. Quando alguém fala, o governo não ajuda nada, você viu que bonito alguém que fez? Entendeu? Eu falei outro dia que tinha uma propaganda da Natura Natura e Boticário, Natura e não sei quem, falando que iam doar sabão e não sei o que e tal. E eu questionei até aqui. Eu falei, eu quero saber se vão manter os funcionários recebendo e em casa fechados. É aí que nós vamos ver responsabilidade social. Responsabilidade social é isso. Não é ficar fazendo gracinha e depois ainda ir pedir isenção de imposto sobre a quantidade de produto que doou. Porque aí entra num terreno muito mais nebuloso, que eu posso doar 1 milhão de produto e emitir uma nota de 2 milhões e ter isenção em cima de 2 milhões de faturamento. Não é para isso. Quem doa, doa. Aí, meu amigo, não tem nota, não tem nada. Joga lá o dinheiro, joga lá a coisa e veja como é que vai ser o uso. Então vamos fazer essa reflexão. Essa questão econômica, ela vai ser importante para a gente ficar tranquilo em casa. Se nos próximos 15 dias acontecerem essas duas coisas que já foram tomadas aqui, o pessoal começar a receber de 600 a 1.200 reais e as micro e pequenas empresas não demitirem ou readmitirem quem elas já dispensaram para ficar em casa porque elas vão ter essa linha de crédito, a gente vai ver que dá certo. E quem está de fora disso precisa começar a cobrar. E uma das mudanças que vai se ter
com essa questão do coronavírus, tá? É uma visão maior de quem tem que pagar as contas. Se a gente está falando que está se sobressaindo a questão do SUS e do serviço público, porque está na mão deles fazer isso, entendeu? Para ter mais dinheiro para eles, a gente precisa saber de onde vai tirar. Portanto, nós precisamos ter clareza de quando a gente for sair daqui, que a gente vai querer um SUS melhor pra caramba, vai querer mais serviço público para apoiar a economia, para dinamizar a economia, para investir na economia, ou seja, o governo federal, estadual e municipal vão ter que investir em obra, contratar gente para poder gerar salário, para poder fazer a economia girar, tá? E a gente vai ter que começar a discutir de maneira séria quem vai pagar essa conta do poder público, municipal, estadual e federal, ter mais recursos para fazer mais investimento na questão social, na questão da saúde de pública para todo mundo. E eu não tenho dúvida que nós vamos ter que discutir a tributação dos bancos, já está sendo discutida, a tributação das grandes fortunas, o imposto de renda sobre os dividendos. É disso que se trata uma das mudanças. Para finalizar, para a gente ir refletindo em casa, está aqui no UOL de hoje, eu também recomendo a leitura para vocês. Tem um cientista brasileiro muito conhecido, um cara que tem 2 doutorados, ele chama-se Átila, e é um cara super novo, ele já tem 2 doutorados, ele é infectologista, deixa eu colocar aqui, é para a gente terminar mesmo essa, tá, gente? Ele chama-se Átila Iamarino, tá? Ele é biólogo, divulgador científico, ele tem 2 doutorados, etc. Ele fez uma live que teve mais de 5... Ele fez uma publicação no YouTube que teve mais de 5 milhões de acessos, e ele dá uma entrevista hoje para a BBC News Brasil, portanto é algo muito confiável, e foi publicado no UOL, entendeu? E ele comenta a respeito das carreatas, do Jair Bolsonaro falando que precisa colocar e tal, e ele coloca o que a gente vem colocando: manter as medidas de isolamento agora é para dar tempo para buscar outras medidas mais eficazes na frente, então é parar agora para ganhar tempo para poder fazer as escolhas corretas para diminuir o número de mortes. E ele é doutor em microbiologia e tal, e aí vocês leiam a reportagem aqui que ele pesquisou os vírus do ébola, o vírus do HIV, e ele participa de um canal do YouTube que se chama Nerdologia, que é dos nerds, que é um dos maiores sites, um dos maiores do país. Eu não conhecia, fiquei sabendo hoje, vou entrar depois para ver o que é. Mas ele teve 5.200.000 visualizações, porque ele mostrou direitinho como funciona a contaminação, como é que funciona o perigo que era e etc. E ele dizendo que conforme as nossas atitudes, era o tanto que a gente podia fazer. E que ele fala que o que ele falou naquele dia era o correto, mas com as atitudes que estão sendo tomadas, a gente está fugindo daquele número. Então está dando certo, tá? Mas o que ele diz de importante, para resumir, ele fala assim, olha, não importa o discurso do presidente, felizmente as pessoas estão fazendo o que tem que ser feito, e ele fala assim, olha, quem está querendo sair do isolamento para voltar ao mundo de 2019 ou de janeiro de 2020, não vai mais encontrar esse mundo. Ele está colocando aqui. Ele falou assim, esse mundo acabou. Entendeu? Ele falou assim, quem está esperando encontrar, quando acabar essa epidemia, ou sair do isolamento agora, para voltar, achando que a vida real vai ser a vida que tinha antes da epidemia, está redondamente enganado e vai se decepcionar. Que esse mundo acabou. Que o mundo vai ser diferente. E eu estou falando isso por conta dessas questões econômicas que a gente está colocando aqui, do que a gente vai ter que pensar, e é um momento para a gente pensar em mais justiça, mais solidariedade, mais distribuição de renda, mas ele fala exatamente que assim, o salto que o mundo inteiro está dando, que a epidemia mundial, de fazer as coisas rápidas, coisas que ainda estavam planejadas, as pessoas já estão pondo em funcionamento, coisas que estavam descartadas estão se reabilitando, como sistemas públicos de saúde,
falou assim, o desenvolvimento que está se tendo de fazer com qualidade os serviços de entrega, o desenvolvimento que se está tendo do home office e se descobrindo o que pode funcionar home office e o que não dá para funcionar home office. A questão da necessidade do serviço público, a questão da locomoção. Então que tudo isso vai ser diferente a hora que a gente acabar com essa epidemia. E é isso, gente. Então a gente tem que se preparar para discutir de maneira diferente a economia, discutir de maneira diferente e politicamente a questão econômica, colocar isso na centralidade da vida dos municípios. Tá? Eu tenho para mim, entendeu? Que as duas coisas essenciais que vão pautar os próximos anos aí vai ser o sistema público de saúde fortalecido e a distribuição de recursos para saber que as pessoas precisam ter renda quando vem alguma catástrofe. Ou seja, é discutir economia no âmbito do município, do estado e da federação e fortalecer o SUS. E só isso já vai ser um mundo extremamente diferente. Extremamente diferente. Tá ok? Então a gente vai encerrando por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém que entrou aqui só para dar um oi. A Alessandra de novo, o Omar. O Omar fala aqui que os bancos levaram 1 trilhão do governo, entendeu? Tá mostrando aqui que os bancos prometem ajuda, mas dobram os juros e seguram o dinheiro. É isso, entendeu? E a gente precisa começar a questionar esses caras. Precisa começar a questionar esses caras, entendeu? E questionar e boicotar, entendeu? E criar alternativa e falar mal e meter o pau, entendeu? Porque não dá para tolerar essa questão não, entendeu? A Elspeth apoia o boicote e eu vou fazer isso, viu? Eu estou me preparando aqui para de maneira pessoal fazer a minha parte nisso, tá? O pessoal que trabalha sem registro em carteira, Martiniano, vai entrar nessa questão dos 600 a 1.200, tá? Vai fazer uma declaração de próprio punho, atestando isso e se responsabilizando em devolver se estiver mentindo, tá bom? A Sônia aqui, peraí que a Camila falou alguma coisa dos trabalhadores do SUS aqui, eu quero ver. Os funcionários que continuam trabalhando não saem prejudicados, Sônia. Não saem, para mim não é momento de discutir isso. Quem está trabalhando e não perdeu o emprego e está trabalhando que nem na prefeitura e etc., essas pessoas é missão. Cada um tem suas questões aí. Eu acho que depois vão ser recompensados com férias. Eu, particularmente, vou dizer para você, mas não sei até onde vai caixa nisso. Mas, por exemplo, acho que a prefeitura deveria estudar um adicional de insalubridade para todo mundo que está na linha de frente do coronavírus, enfrentando cara a cara nesse momento aqui. 2 ou 3 meses de insalubridade a mais. Eu acho que, de risco de morte, eu acho que é perfeitamente justo nesse momento, enquanto alguns vão ficar resguardando, tá, Sônia? Deixa eu ver o que você fala do SUS aqui, minha querida. Ah lá, a Camila está colocando aqui, a Camila que em Ribeirão Preto tem subnotificação. É isso, Camila, nós vamos ter que começar a trabalhar com isso, e seu pai, que esteve aqui conosco numa atividade sobre a questão da saúde, da importância do SUS, e manda um abraço para ele, Camila, e ele está falando baseado no relato dos trabalhadores do SUS. Eu acho que é possível. O que nós precisamos ver é se é uma subnotificação que depois vai se ajeitar quando chegarem os exames, ou se ela vai ser camuflada e aí vira crime, tá? Já falei aqui, Martiniano, do prefeito. Bom, acho que estão todos aqui. Eu quero agradecer, nós tivemos 59 interações, curtidas e tudo mais. E eu dizer que a gente está numa situação de calmaria relativa aqui em Ubatuba. Eu continuo muito preocupado, muito apreensivo, tá? Procuro aqui passar só fatos reais, acho que a gente precisa se pautar. Para finalizar hoje aqui, tem essa questão das medidas econômicas que estão dando uma certa perspectiva de tranquilidade para a gente enfrentar, para o cidadão enfrentar isso em casa, né? E eu acho, pessoal, que a gente precisa
usar esse espaço, usar essa fase para conscientizar cada vez mais pessoas a respeito dessas questões. Portanto, vamos cada um de nós aqui, igual a gente sempre está falando aqui, difundir informação correta, combater fake news e para a gente poder ficar melhor, tá? Eu queria, já quero no tchau aqui dizer que amanhã eu não vou fazer aqui essa live, porque eu vou sentar agora aqui na mesa, eu tenho um trabalho do mestrado para entregar para anexar na plataforma de onde eu faço mestrado. Eu tenho até amanhã às 10 horas da noite e eu tenho certeza que do jeito que está eu vou conseguir, mas vou conseguir na pinta. Então amanhã agora eu vou sentar direto e vou embora estudando hoje, agora à noite e amanhã. Portanto, amanhã eu não vou fazer essa live. Aí na segunda a gente volta para comentar os 2 dias, tá ok? Um excelente final de sábado, um bom domingo em casa e até segunda-feira, tá ok? Um grande abraço para todos vocês. Valeu!